A gente está entrando na nossa primeira rodada da série, que a gente está chamando carinhosamente de E se a vida te trouxer reticências? E a gente vai ter um monte de coisas aqui que nós vamos falar, e na realidade o subtema de hoje é se a vida te trouxer circunstâncias adversas. Na realidade, talvez a gente pudesse quase que mudar o tema, e quase que mudar o nome, nem se a vida te trouxer nada, é quando. É quando a vida te trouxer, porque circunstâncias adversas, elas vão sempre existir. Na realidade, o ser humano está sempre enfrentando alguma coisa diferente, sempre vivendo alguma coisa interessante, que nos desafia, que nos causa motivo de ansiedades, e a palavra de Deus nos fala em relação às nossas ansiedades, que nós devemos jogá-las todas em Jesus Cristo. Porque Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós, Ele sabe o que fazer conosco. Na realidade, embora a gente vai falar de circunstâncias adversas, eu quero levar vocês, não sei se você gosta de assistir filmes e presta atenção nos filmes, às vezes o filme começa e de repente só aparece uma mensagem e ninguém fala nada, 6 meses antes. Aí de repente você começa, mas o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo o que está acontecendo aqui, porque você perdeu aquela mensagem que estava ali. Às vezes o filme começa pelo final. E eu quero começar pelo final, e a gente vai terminar o nosso tempo aqui dizendo algo mais ou menos o seguinte. Você pode ler esse verso comigo? A igreja passava por o quê? Em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A igreja vivia, passava um período de paz. Não é isso que a gente quer para a nossa igreja? Que a gente chama carinhosamente de nossa igreja de Jesus, não é o que a gente quer. A igreja vive um tempo de paz, no lugar onde ela está, ela cresce, encorajada pelo Espírito Santo, de fato os números são transformados. É o que a gente quer, é o que eu quero. Eu tenho a impressão de que é o que você quer para a sua própria vida, que a sua vida experimente momentos de paz, momentos de crescimento, de edificação, que é edificado, que é encorajado pelo Espírito Santo, que a sua vida frutifique. Não é o que a gente quer para nós mesmos? Exatamente isso que experimenta essa igreja. Exatamente isso que o povo de Deus passa, e todo o nosso tempo da série vai ser no princípio. Quando a igreja começou, nos primeiros dias da igreja, na realidade, nos primeiros momentos em que os discípulos, os apóstolos, em que Deus usa de todas essas pessoas, para caminhar para um lugar diferente, para um lugar onde Deus gostaria, queria, e de fato era o projeto que a igreja caminhasse, para que a igreja fosse. Durante essa série, eu vou falar sobre um rapaz chamado Paulo, e algumas pessoas não são muito, depois que elas começam a estudar a Bíblia um pouquinho, elas param de ser um pouco fã de Paulo. Falam, mas que sujeito mais enjoado! Tudo que a gente gosta, ele fala que não deve. Tudo que dá a impressão que é interessante, ele fala que não pode. Que sujeito mais enjoado. Mas, na realidade, se eu fosse dar uma biografia, uma curta biografia para Paulo, que a gente não tem condição de falar muita coisa, mas, em curtas palavras, eu poderia dizer que ele também era conhecido como Saulo. Ele tinha um nome, na verdade o nome dele de Saulo não é um nome diferente da história de Paulo. Na Bíblia tem um monte de histórias de pessoas que tiveram os nomes modificados por Deus. Abraão foi alguém que teve o nome modificado por Deus. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, tinha um nome diferente, Jesus dá para ele um nome diferente. No caso de Paulo, a ideia de Saulo era simplesmente como o pessoal de língua hebraica o chamava, e Paulo é o nome que o pessoal de língua grega o chamava. O mesmo nome, a mesma referência, só uma forma diferente de falar o nome. Um homem de grande sabedoria, ele foi o quê? Perseguidor da igreja, mas posteriormente ele tornou-se o quê? Apóstolo de Jesus Cristo. Ele escreveu quase a metade de todo o material do Novo Testamento. A gente tem 27 livros e cartas no Novo Testamento. 13 são de Paulo. Alguns até dão a carta aos Hebreus, que é uma carta que não tem especificação de quem escreveu. Alguns dão a autoria da carta aos Hebreus a Paulo e passa a ser 14. De 27, 13 e a dúvida de um é dele. Tem um monte de coisa que você só sabe a respeito da igreja, que você só sabe a respeito do futuro, porque Paulo escreveu. Porque ele teve revelação de Jesus Cristo. Um sujeito diferente.
A Bíblia não conta para a gente, não, eu coloquei até um asterisco ali, mas a história, os pais da igreja, livros que foram escritos no período em que Paulo caminhou aqui nessa terra, todos contam que ele morreu decapitado por Nero, imperador romano, muito provavelmente, pessoalmente, por Nero, do lado de fora das paredes da cidade de Roma. Um sujeito interessante, com uma boa biografia. A história dele começa, onde a gente vai olhar, no capítulo 9 do livro de Atos, no momento em que ele tem toda a autoridade dos líderes políticos e religiosos, para que ele fosse em Damasco, capital da Síria, e prendesse todos os cristãos que ali tivesse. Paulo era um sujeito de origem no judaísmo, na fé judaica, muito elaborado e muito conhecedor de todos os princípios da fé judaica, e, obviamente, os judeus não estavam satisfeitos com Jesus Cristo. Se até hoje eles não acreditam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, imagina naquela época, com ele aqui andando, carne e osso. De repente, Paulo está naquele caminho de Damasco, e a palavra de Deus nos conta que ele viu uma luz muito forte, ele cai por terra. E algumas pessoas até colocam a história de um cavalo aí no meio, que ele caiu do cavalo, que ele se machucou tudo. A Bíblia não fala essa história de cavalo, só diz que ele caiu por terra. E ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, que depois ele vai falar sobre esse encontro em algumas outras ocasiões. E neste encontro, a primeira coisa que acontece com ele é que ele fica cego. E Deus dá para ele uma informação, e dá para uma outra pessoa uma informação dizendo: você vai lá, você vai encontrar com Saulo, que era o nome que ele era conhecido, e você vai orar por ele, você vai libertá-lo dessa cegueira, e esse sujeito reclama com o Senhor. O nome desse cara era Ananias. Ele fala: Senhor, eu não posso ir lá, esse camarada, ele é perseguidor da igreja, ele está vindo aqui em Damasco para poder matar os cristãos, para poder prender os cristãos, para levá-los em cativeiro, para colocar diante dos sacerdotes, dos religiosos. Eu não posso. E o texto continua dizendo o seguinte: mas o Senhor disse a Ananias. Quem foi que disse? Senhor. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque isso vai ser importante para a gente. Quem foi que disse? Senhor. Quando Deus fala alguma coisa, você tem que prestar atenção. O Senhor disse ao rapaz chamado Ananias, guarda o nome dele, ele vai ser útil para a gente daqui a pouco também. Quem foi que disse? Senhor. Você tem dúvida de que foi o Senhor? Não, o texto bíblico que está dizendo para a gente confia no texto bíblico. O Senhor disse a Ananias, ele falou o seguinte: vai, este homem é meu, ele é de quem? De Deus, é meu instrumento escolhido, especial, para levar o meu nome perante os gentios, todas as pessoas que não eram israelitas, seus reis, e perante também o povo de Israel. O povo de Israel. Ananias está lá: Senhor, esse negócio não vai dar certo, agora talvez não seria uma hora boa. O cara está cego, olha que coisa boa, está cego, não está sabendo o que está acontecendo. Talvez Ananias estava pensando: é a melhor hora para eu poder passar talvez uma navalha no pescoço dele. O cara, ele persegue, ele é cruel, ele é terrível, agora é uma grande oportunidade. O que Deus fala com Ananias é o seguinte: não, deixa que eu me encarregue. Deus se encarregou de lidar com o rapaz. Ele fala: mostrarei, é Deus mesmo, um verbo com a pessoa totalmente virado aqui no sujeito do verbo, mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Agora, é um negócio esquisito, né? Deus chama um cara para poder ser a pessoa que vai levar a palavra dele para todo o povo que não é israelita, não só para o povo, mas para os reis desse povo. Alguém importante? Quem tem acesso a reis? Quem tem acesso a presidentes? Quem tem acesso a primeiros ministros? Não é um qualquer da sociedade. E Deus fala: esse rapaz, esse camarada, vai ser alguém que vai levar o meu nome aos reis. E vai levar também ao povo de Israel. Talvez o que a gente poderia dizer agora, nesse minuto, na história de Paulo, é que Paulo recebe um sim de Deus. É Deus que está dizendo sim para ele. É Deus que está dizendo sim para a história dele. É Deus que está dizendo sim para o momento que ele estava vivendo, as coisas que ele estava experimentando. E não é uma coisa assim, meio que estranha de você imaginar. Como que Deus fala sim para alguém que ontem era totalmente inimigo dele?
Isso não é coisa que acontece no nosso dia a dia? A gente vê isso acontecendo e fala, mas como que essa pessoa, como que ela, como que ele pode agora se dizer que... As pessoas falam isso em relação a gente que crê em Jesus. Ontem era um assassino, agora fala que é crente. Ontem estava vivendo nas drogas, agora fala que é crente. Ontem estava na prostituição e agora fala que é crente. Não é um negócio que a gente vê todos os dias acontecendo? Mas Paulo, ele recebe sim, não é de homens, ele recebe sim de quem? De Deus. É Deus que falou, não, ele é escolhido para mim. Não, mas ele foi perseguidor, falo, não importa. Mas ele fez isso, não importa. Ele é um instrumento especial. Ananias vai lá, ele ora por Paulo, talvez meio a contragosto, talvez assim, tomara que eu não esteja com tanta fé, mas nem precisava da fé dele para curar, porque era Deus que tinha falado que ele ia curar. Isso é importante para a gente, quando Deus quer curar, não precisa da fé de quem está orando por você, não. Porque talvez quem está orando por você, se você está passando por um momento difícil, vai falar, Senhor, eu sei que ela está com esse problema, mas não tem nada que a gente pode fazer, é só realmente, é Deus que pode fazer, quem está orando, nem precisa, você precisa confiar, que Deus pode fazer as coisas. Eu não sei o que Ananias estava pensando, mas ele estava lá, vou orar só por desencargo de consciência, que tira, as escamas caíram dos olhos de Saulo. Saulo começa a ver, ele passa tempo ali em Damasco, ele prega, aliás, a palavra de Deus diz para a gente que ele prega com ousadia. O texto, aliás, diz para a gente que depois de passar uns dias em Damasco, logo começou a pregar nas sinagogas. Sinagogas, se você quiser dizer entre aspas, é a igreja do povo judeu. O que ele prega lá? Jesus é o Filho de Deus, no lugar onde as pessoas não creem nem que Jesus tinha alguma coisa a ver com Deus. Ele prega, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Essa a confiança que você tem na sua vida? Amém? Amém. Jesus é o Filho de Deus. As pessoas ouviam, elas ficavam espantadas, o texto diz para a gente, e o que eles diziam era o seguinte, Atos 9, verso 21. Não é ele, o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome, falando a respeito do nome de Jesus, e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? O povo sabia quem era ele. E agora o povo está desconfiado. As pessoas já ficaram desconfiadas de você e falam assim, não, esse negócio aí não tem muita mudança aí, nada não. Esse negócio aí não está muito certo não, mas o texto continua dizendo que todavia Saulo, ele se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco. Eu acho isso interessante. Ele confundia os judeus. Confundia os judeus. De que forma? E a forma como o verso termina vai dizer para a gente a coisa interessante. Demonstrando que Jesus é o Cristo. Como que você demonstra que Jesus é o Cristo? Como que alguém pode demonstrar que Jesus é o Cristo? Olha como que Deus faz coisas de forma magnífica. Olha como que ele faz coisas de forma interessante. Ele pega um rapaz que conhece toda a estrutura dos escritos judaicos. Ele era altamente capacitado. E agora é essa mesma pessoa que começa a pegar partes das coisas da palavra de Deus e junta uma coisa com a outra e consegue comprovar, essa profecia fala a respeito dele, ela se cumpre aqui. Essa coisa fala a respeito dele, ela se cumpre cá. Essa coisa dizia que aconteceria isso, aconteceu com ele. Ele demonstra que Jesus Cristo é, de fato, quem ele diria ser, o Cristo. Que Jesus é, de fato, quem ele dizia ser, o Cristo. Mas ele enfrenta, é claro, Paulo enfrenta um grande problema, porque essa mensagem não era do interesse dos poderosos. Essa mensagem não era a mensagem que eles estavam querendo escutar, principalmente quando se trata do fato de que ela estava acontecendo dentro das sinagogas. Como é que você vem para dentro da minha casa para falar que as coisas que eu estou fazendo estão erradas? Que moral você tem para chegar dentro da minha casa e dizer que o que eu estou fazendo não está certo? E eles não gostaram disso. Eles não estavam satisfeitos com isso. E o texto diz que é o seguinte, que depois de uns dias, os judeus decidiram matá-lo, mas Saulo ficou sabendo. E de dia e de noite, eles vigiavam as portas da cidade para matá-lo. A hora que ele passar por aqui, a gente faz ele tropeçar em alguma coisa, que o tadinho tropeçou, caiu uma barra de ferro na cabeça dele. Alguma coisa vai acontecer.
alguma coisa vai acontecer. Mas se Paulo tinha recebido o sim de Deus, agora ele recebe. Primeiro ele recebe o sim de Deus e agora ele recebe o quê? Não dos homens. O que é mais importante para você, o sim de Deus ou o não dos homens? O sim de Deus é mais importante, mas ele recebe o não dos homens. Não dos homens. Não, a gente não quer isso aqui. A gente não tem interesse nisso aqui. A gente não tem interesse que essa história aconteça aqui porque nós não cremos nela. Porque nós não confiamos nela. E os amigos de Paulo, os discípulos de Paulo, as pessoas que estavam com ele, eles usam de toda uma estratégia para escapar. E o que a palavra de Deus fala, Atos 9, 25? Seus discípulos o levaram, que hora do dia? De noite. E o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Ele sai dali, ele sai daí, fugindo. Não é a primeira vez que Deus usa um tipo de coisa, tipo cesto, para poder salvar alguém que vai ser uma grande pessoa no reino dele. E talvez eu e você, a gente olha para esse texto e a gente pode pensar, que coisa linda. Olha toda a sabedoria dele, ele fica sabendo do plano, ele foge, os discípulos dele pegam, de noite, a hora que ninguém está vendo, ele escapa, desce pelas muralhas, num buraco na muralha, num cesto, e agora ele está livre da morte que aqueles judeus estão planejando. Magnífico, né? Deixa eu colocar esse pensamento de uma forma reversa para você. Imagine Saulo agora, ele está pensando, e se coloca no lugar dele. Ele foi alguém que foi escolhido por Deus. Quem foi que escolheu? Deus. Deus escolheu, esse sujeito é para mim um instrumento, é meu instrumento separado. Então imagina que Deus falasse isso com você, diretamente, pessoalmente. Você sabe que você é um instrumento que Deus escolheu, amém? Amém. Você sabe disso, Deus falou com você, usou uma outra pessoa para falar com você, de repente chega lá um Ananias, das Ananias da vida e fala com você, ei, Deus me falou que você é uma pessoa que Ele escolheu. E você sai com aquele negócio na sua vida. Não, eu sei que eu sou uma pessoa que Deus escolheu. Agora imagina Saulo chegando naquela situação e dizendo, deixa eu colocar uma versão distorcida do pensamento dele, que eu não faço nem a mínima ideia do que foi, porque a Bíblia não diz. Senhor, o Senhor me escolheu e agora o Senhor me faz sair dessa cidade de noite. Ao invés de sair com a cabeça erguida pelas portas, eu tenho que sair de noite, escondido num cesto, passando por buraco no muro igual rato. Você pode distorcer o pensamento. Ao mesmo tempo que uma coisa que parecia ser uma tremenda ação de Deus, um tremendo livramento de Deus, você pode colocar isso totalmente numa forma negativa. E ver, o que o Senhor está fazendo comigo? O Senhor me escolhe, agora o Senhor faz isso comigo? Isso comigo? Fugir, ao invés de sair com a cabeça erguida, ao invés de passar pela porta, descer escondido num buraco, igual ladrão fugindo de cadeia? Que escolha é essa que o Senhor fez comigo? Ponto. Você já se viu fazendo isso com Deus? Nas coisas que Deus proporciona, como um grande livramento, ao invés de olhar como um grande livramento, você colocar uma visão distorcida? O tema de hoje, ele ganha uma razão agora, né? Paulo começa a enfrentar circunstâncias adversas. Mas e se a vida te trouxer circunstâncias adversas? Momentos diferentes, momentos que você talvez não estivesse na expectativa de que você fosse viver. Momentos que você não estivesse imaginando, Deus me escolheu, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, a minha família é uma família de Deus, a gente não vai viver momentos de circunstâncias adversas. Ah, é? Quem te falou isso? Às vezes as pessoas estão falando isso do púlpito das igrejas. Se você vier para a minha igreja, sua conta financeira vai ser gorda, a sua vida não vai ter mais problemas. E se você é velho o suficiente para poder lembrar das coisas que eu lembro de televisão, quando eu penso isso aí é um evangelho tabajara. Vai acabar com todos os seus problemas. Não, isso não existe. Deus não prometeu. Aliás, Ele te falou o seguinte, se você seguir piamente, você vai padecer perseguição. Ele não te prometeu boa vida, mas Ele te prometeu que estará com você. Isso, Ele prometeu que estaria com você. Para Paulo, ele fala, eu que vou mostrar para ele o quanto que ele tem que sofrer. Ele é meu, ele é um instrumento meu, vai levar a mensagem para os gentios, para os reis deles, e vai levar para o povo de Israel, e eu é que vou mostrar para ele o quanto que ele tem que sofrer. Agora, Paulo está nessa situação. Ele decide ir para o lugar onde o evangelho de Jesus Cristo estava fumegando. O lugar onde era a fonte de todas as coisas, era o ponto inicial de onde toda aquela história começou, onde fora da cidade, Jesus foi crucificado, Ele ressuscitou, onde
pouco tempo antes, né, o Espírito Santo de Deus chegou e fez uma reviravolta e se manifestou de forma poderosa, ele foge para Jerusalém. E o texto diz que quando ele chegou em Jerusalém, ele tentou reunir os discípulos. Deixa eu te falar uma coisa, se você nunca reparou isso em relação a qualquer tipo de texto, não só o texto bíblico. Quando um texto está escrito e está dizendo que alguém tentou, é porque ele não conseguiu. Porque se o texto se ele estivesse sendo escrito, ele estaria indo para Jerusalém e ele vai tentar reunir os discípulos. Você não sabe o que vai acontecer. O texto está sendo escrito. O texto já foi escrito. E ele foi e tentou. Ele não conseguiu. Está na cara. Ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? A continuação do texto fala exatamente isso. Todos os discípulos, né, todos os que estavam, eles estavam todos com medo dele. Imagine você. Me coloque no lugar, se coloque no lugar, você também não estaria com medo. Mas como é que a gente vai fazer isso agora? Como é que a gente vai fazer isso agora? Ontem o sujeito estava querendo matar todo mundo. Agora eu vou lá para poder, quando ele estiver orando, eu vou fechar o olho? Vou nada. O que esse cara vai fazer? Qual a intenção dele? Quais são os pensamentos dele? Ele era perseguidor. Ele era perseguidor. Não dá para poder confiar. Mais uma vez, né? Momentos esquisitos. Era difícil para eles. E eles não tinham como confiar. Não acreditando que fosse realmente um discípulo. Imagine isso na mente de Paulo. Não, eu sei, ele pensaria, e esse pensamento eu que estou colocando para ele, a Bíblia não me conta isso. Eu sei o encontro que eu tive com Jesus Cristo, eu sei a transformação que aconteceu na minha vida, ele estaria pensando. Eu sei que eu estava cego e que alguém orou para mim e caíram as escamas dos meus olhos. Eu sei. Aliás, ele fala disso numa outra ocasião, ele fala, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, eu conheço essa história, as pessoas falam, não estou acreditando que isso é verdade, eu não tenho como saber que de fato ele é um discípulo. E Paulo, novamente, experimenta o não dos homens. Só que esses homens aqui, eles não eram mais quaisquer homens, eram discípulos de Jesus Cristo. Muito provavelmente a maioria deles andaram com Jesus em carne e osso. E eles falam, não, a gente não acredita. A gente não acredita. Não, a gente não acredita. Deixa eu falar um negócio para você. Um dos povos mais céticos que vai existir em relação a qualquer transformação na vida de alguém que era muito esquisito, é o povo da igreja. O povo que deveria crer que Deus faz obras maravilhosas. O povo que deveria crer que Deus faz obras maravilhosas é o primeiro a falar, não sei não se dá para crer nisso aí. Conta uma história, e não sei o quanto dela é verdade, mas se você fizer um Google dessa mesma história que eu estou te contando, você vai descobrir que ela de fato existiu de alguma forma. Que tinha um lugar que estava, um lugar pequeno, cidade pequena, e tinha uma igreja naquele lugar e descobriram que estavam preparando para construir uma boate no lugar. E o pessoal da igreja falou, não dá, como é que vai abrir uma boate aqui no nosso lugar, nossa rocinha aqui, só tem nós aqui, e eles tentaram ir na prefeitura e fazer toda qualquer coisa para impedir que aquela boate abrisse na cidade, e não tiveram como, né? As leis são leis e todo mundo tem direito à liberdade de expressão, é o que acontece aqui nesse país, e não teve jeito, a construção começou e já estava preparando para caminhar, e quando chegou na semana da inauguração, os crentes resolveram fazer uma semana de oração, e clamando a Deus que não desse certo, que não podia, porque aquilo ali não podia. Na véspera da inauguração, o prédio pegou fogo da boate, destruiu tudo e não tiveram como inaugurar. Obviamente o dono da boate abriu um processo contra a igreja, dizendo o seguinte, essas pessoas são os responsáveis pelo incêndio. E, obviamente, a igreja respondeu, a gente não tem nada a ver com isso, a gente não tem nada a ver com isso. E quando o juiz olhou o processo, e quando ele olhou a resposta dos cristãos, ele falou, aqui eu estou vendo um dono de boate que crê em Deus, uma igreja que não. Eles estão orando para o negócio acontecer, a coisa acontece, agora eles não creem. Agora eles não creem. A gente vê isso acontecendo dia após dia, que não seja eu, que não seja você, as pessoas que vão ser incrédulos em relação às coisas que Deus está fazendo. Porque Deus vai fazer coisa, Deus vai salvar pessoas que você vai duvidar. Deus vai fazer obra que você vai duvidar, mas você não pode duvidar daquilo que Deus é capaz de fazer. Eu oro por algumas pessoas em especiais, pessoas que estão na mídia. E o dia que Deus fizer a obra na vida deles e delas, eu vou louvar o Senhor porque Deus pode. Porque Deus pode, porque Deus tem condições de fazer. Uma outra pessoa de Deus aparece agora na vida de Paulo.
Então, Barnabé, talvez você não saiba quem é Barnabé. Eu vou te contar um pouco, nós estamos no capítulo 9, capítulo 4 do livro de Atos, conta a respeito desse Barnabé. Ele era imigrante, ele era de uma ilha chamada Chipre, e morava em Israel. E, uma certa ocasião, Barnabé tinha recebido uma herança, uma propriedade como herança, e no princípio da igreja, as pessoas não tinham muitas coisas. E eles levavam tudo o que eles tinham, eles colocavam diante dos apóstolos, e Barnabé vendeu essa propriedade que ele tinha, e pegou todo o dinheiro dela e entregou para os apóstolos. Aquilo levantou até inveja. O capítulo 5 abre, na verdade, contando a história de alguém que ficou com inveja e tentou fazer uma coisa mais ou menos, e esse sujeito, que aliás tem o mesmo nome de uma outra pessoa que apareceu na nossa história, Ananias também, ele vende uma propriedade que ele tinha, ele e a mulher dele, e eles seguram parte do dinheiro. Eles seguram parte do dinheiro e vão lá e entregam para os discípulos, e os discípulos perguntam para eles: ô Ananias, foi assim mesmo que você fez? Foi desse jeito mesmo. E era tudo mentira, ele tinha segurado parte do dinheiro, ele morre, a mulher dele morre, toda a história acontece assim. Barnabé, talvez para você ele era desconhecido, mas os discípulos sabiam exatamente quem era ele. Barnabé é alguém que confia de fato em Jesus Cristo, é alguém que está disposto a investir na causa de Jesus Cristo, é alguém que está disposto a dar não só a sua vida, mas os seus recursos financeiros na causa de Jesus Cristo. Barnabé é alguém que vai dar um testemunho em relação a Paulo. Barnabé o leva diante dos apóstolos, lhes conta como no caminho de Damasco, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. É interessante isso. Alguém que se levanta para defender Paulo porque conhece de perto. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você, nós precisamos de gente que nos conheça de perto. Porque em alguma hora as pessoas vão duvidar de você. E se você tiver alguém que te conhece de perto, é alguém que vai dizer: não é ela? Eu conheço. Ela eu conheço o que ela faz, ela eu sei o que ela experimenta, ele eu sei o que ele experimenta, ele eu sei o que ele tem coragem de fazer em relação a Jesus Cristo. É isso que Barnabé faz. Primeiro Paulo tem Ananias e agora ele tem Barnabé. Deixa eu perguntar para você, quem que você tem na sua vida? Sabe o que acontece? Em algumas horas nós só confiamos em nós mesmos. Nós só confiamos em nós mesmos. As nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas aflições, nós só confiamos para nós mesmos. E isso é egoísmo. É eu achar que eu sou melhor do que todo mundo e que ninguém tem condição de me ajudar. Porque eu sou a última bolacha do pacote. Às vezes a gente não fala isso, mas a gente age assim. E Paulo está enfrentando momentos de circunstâncias adversas, e ele acha. Ananias, a gente não sabe exatamente quão amigo de Paulo ele era. No momento inicial ele não era, mas nesse momento a gente já não sabe mais o que Ananias era, mas foi alguém que, independente do que ele pensava, ele estava disposto a ser obediente ao que Deus tinha mandado ele fazer. Você é disposto, é disposta a, mesmo que não seja o que você está querendo, a fazer o que Deus está te mandando fazer? Não é curioso isso? Porque fala: Senhor, eu não vou fazer não, eu sei que o Senhor quer isso, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer a minha moda. Eu vou fazer do meu modo. Ananias não fez isso. Ele preferiu ser obediente. Barnabé, ele é alguém que experimentou de perto a fé de Paulo. As pessoas precisam experimentar de perto a sua própria fé. Porque são pessoas que vão ser úteis para você quando você estiver nos momentos que a vida te trouxer circunstâncias adversas. Barnabé faz esse testemunho de Paulo. Não. Você pode confiar nele. Eu sei o que ele tem feito. Eu sei o que ele tem feito. E, obviamente, eles têm um momento de tranquilidade. E o texto diz que em Jerusalém, ele continuava fiel lá. Ele falava e discutia com os judeus de fala grega. Olha como é que Deus usa. Olha como é que Deus usa. Os judeus de fala grega, talvez você tenha uma versão mais tradicional do que a nova versão internacional que a gente tem aqui. Provavelmente você tem os helenistas, né, ou simplesmente os gregos. Na realidade, essas pessoas, e a maioria esmagadora de nós aqui sabe exatamente o que é. Eram pessoas que eram israelitas, mas eles cresceram num outro lugar. E eles não falavam hebraico, eles falavam grego. Mas eles eram israelitas. Vocês conhecem algumas crianças assim, né, que nascem em algum lugar e conversam falando o português desse jeito, né? Eles não falavam bem o hebraico, eles eram de fala grega, mas Saulo, ele também era de fala grega. Ele era poliglota.
foi alguém que Deus usou para poder falar para gente que não era israelita, porque ele sabia falar aquelas línguas, porque ele sabia se relacionar com aquelas pessoas, com a cultura, com todas as coisas. Mas essas pessoas também não gostaram. Eles tentavam fazer o quê? Matá-lo. Isso não é o que a gente está querendo. E sabendo disso, os irmãos o levam para Cesareia e o enviam para Tarso. E aqui tem uma coisa interessante, se você conhece a história de Saulo um pouco mais de perto, ele tem um apelido da cidade onde ele era, e as pessoas o conheciam como Saulo de Tarso. Tarso era a cidade onde ele nasceu, era o lugar onde provavelmente estava a família dele, os amigos de infância, era um lugar fora de Israel, de uma língua diferente, mas ele estava capacitado por Deus para poder estar ali. Você lembra o que Deus disse a respeito de Paulo? Deus tinha falado para Ananias: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e perante Israel. E de repente agora, ele embora estivesse num momento tão agradável em Jerusalém, Deus usa de uma situação que o envia de volta ao lugar de onde ele saiu, para Tarso. Para Tarso. Nas circunstâncias adversas, vai ser importante confiar na palavra de Deus. Deus falou que ele iria ser alguém que ministraria a pessoas não judias, aos reis dessas pessoas e ao povo de Israel. E agora o que está acontecendo com ele? Ele está indo exatamente para lá, mas ele não foi para lá assim de coisa boa. Ele foi para lá porque ele estava sendo ameaçado de morte. Ele foi para lá porque as circunstâncias eram circunstâncias adversas. E algumas vezes as circunstâncias adversas vão ser justamente as coisas que Deus usará como ferramenta para o seu propósito. Você enfrenta circunstâncias adversas na sua vida? Para, pensa e coloca, porque Deus pode estar usando justamente essas circunstâncias adversas como ferramentas na sua vida, para executar o propósito dele. Quais são as circunstâncias adversas que você está enfrentando? Essa é a melhor pergunta, ao invés de eu te perguntar se você está enfrentando. Sabe por quê? Porque todos nós estamos enfrentando circunstâncias adversas. Você vai ter que escolher o que você vai fazer com o limão que você está recebendo. E algumas pessoas sempre falam, quando você recebe um limão, você pega e faz o quê? A limonada. Só não pergunta isso para os cachaceiros, que eles vão falar que você sempre, que você recebe o limão, o que você faz? Joga gelo e cachaça, faz uma caipirinha. O que você está fazendo com as circunstâncias adversas? Às vezes a gente está lamentando delas. Às vezes a gente está reclamando delas. Senhor, o Senhor está me tirando de noite da cidade por um cesto, num buraco, igual um rato. Agora o Senhor está me mandando fugir do lugar onde as coisas estavam tudo boa, as coisas estão tudo caminhando bem, e ainda vou ter que ir de volta para o lugar de onde eu saí. Sabe lá Deus por que ele tinha saído de Tarso? Sabe lá Deus por que você saiu de onde você saiu? Sabe lá Deus por que você está onde você está? E de repente Deus está mandando ele de volta, porque Deus tem um projeto na vida dele. Deus deu um sim na vida dele. E se a vida te trouxer circunstâncias adversas? Talvez a melhor coisa para você poder parar, pensar e fazer é que você continue prosseguindo. Se você tem certeza do que foi que Deus falou com você para fazer. E a primeira coisa que você precisa ter entendimento é que você tem certeza do que Deus falou com você para fazer. O que Deus falou com você para fazer? Talvez você não tenha tido ainda a noção, mas Deus te chamou pelo seu nome e diz que você é para Ele uma ferramenta escolhida. Você é para Ele uma mulher escolhida, é um homem escolhido para realizar o projeto dEle, o propósito dEle. Não deixe as circunstâncias adversas te impedir. Continue prosseguindo. Continue prosseguindo. Deus quer realizar em você todos os projetos dEle. Deus quer realizar em você todos os projetos dEle. É uma história bonita essa história de Paulo, né? Talvez daria até uma boa série para Netflix, né? Você imagina o que está acontecendo? O que vai acontecer agora? Quais são as cenas do próximo capítulo? O que vai acontecer nessa próxima rodada? O que vai acontecer na próxima season? Né? O que vai acontecer com a vida dele? Mas eu não posso deixar de voltar onde a gente começou, né? E o que aconteceu depois disso, e eu vou voltar lá onde a gente estava.
exatamente onde nós começamos, que a igreja passava por um período em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em números, vivendo no temor do Senhor. Isso tudo porque alguém que estava passando por circunstâncias adversas resolveu se deixar caminhar pelo que Deus tinha falado para ele. Que eu e você decidamos na nossa vida caminhar naquilo que Deus tem falado conosco. Amém? Que nós decidamos caminhar não reclamando das circunstâncias que nós vivemos, mas fazendo delas uma ferramenta, uma alavanca, para que a gente possa caminhar, ir à frente e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, queridos? Amém? Amém.